Conhecimento é poder, mas nem todo poder é benevolente. Existem livros que nunca deveriam ter sido escritos, verdades que deveriam permanecer enterradas no esquecimento, seladas sob toneladas de ignorância e medo. Hoje, nós não vamos a um lugar real, não vamos a um cemitério ou uma casa assombrada. Hoje, nós vamos ao mais perigoso dos domínios, a mente humana, corrompida pela busca de um saber proibido. Eu sou o narrador do Curiosidades Ocultas Brasil, e a história que vou lhes contar é de um homem, um bibliotecário, que abriu as portas para algo que jamais deveria ter sido despertado. Uma entidade sem nome, que espera, na escuridão, por quem for tolo o suficiente para ler as últimas páginas. Prepare seu coração, porque às vezes as maiores sombras não estão do lado de fora. Elas estão entre as linhas de um livro antigo. O professor Elias Thorne não era um homem comum. Era um erudito, um bibliotecário, chefe de uma das mais antigas universidades do país, um homem cujo mundo era feito de papel e tinta. Mas, por trás dos óculos e do ar austero escandecei, uma curiosidade que beirava a obsessão. Elias era o guardião de uma seção especial da biblioteca, uma área trancada a 7 chaves, conhecida apenas como o Arquivo Obscuro. Ali, entre pergaminhos mofados e volumes encadernados em couro de pele duvidosa, jaziam textos que a igreja havia condenado e que a humanidade havia tentado esquecer. Entre esses volumes, havia um em particular, o Liber Ignis Umbri, o Livro das Sombras de Fogo, um tomo antigo, sem autor conhecido, com páginas feitas de um material quase orgânico e ilustrações que pareciam se contorcer na periferia da visão. Elias sabia que era proibido ler certas passagens, mas a curiosidade, como um verme na mente, corroía sua resistência. Noites de estudo viraram madrugadas. Elias, em seu escritório isolado, começou a decifrar os símbolos. No início, eram apenas hieróglifos, palavras em línguas mortas. Mas com o tempo, o texto começou a fazer sentido. E o sentido era aterrador. O Liber Ignis Umbri falava de os esquecidos, entidades de um plano de existência anterior ao nosso, presos em um sono profundo, mas que poderiam ser despertados através de portais de percepção, rituais específicos de som, luz e, acima de tudo, intenção. A cada página lida, Elias sentia uma mudança, pequenos sussurros. No começo, ele achava que era o vento, ou o estalo da madeira velha, mas os sussurros se tornaram mais claros, chamando seu nome. Ele começou a ver sombras que se moviam de forma independente, dançando nos cantos da biblioteca. Vultos rápidos demais para serem reais, mas reais o suficiente para fazer seu coração disparar. A paranoia se instalou. Elias sentia-se observado, e ele sabia que a fonte da observação não vinha de fora. Vinha dos livros. O livro prometia a Elias acesso a um conhecimento além da compreensão humana, poder sobre a realidade. Mas o preço? O livro nunca falava do preço, apenas da oportunidade. Uma noite Elias tomou a decisão fatal. Guiado pelos sussurros que agora pareciam vir de dentro de sua própria cabeça, ele decidiu realizar o ritual completo. Ele se trancou no arquivo obscuro, cobriu as janelas, acendeu velas feitas de cera estranha. No chão, desenhou símbolos geométricos complexos com um pó escuro. À meia-noite, ele abriu o Liber Ignis Umbri. Na última página. A página final não tinha palavras, apenas um diagrama intrincado e uma instrução final. Para a verdade ser vista, o véu deve ser rasgado. Elias começou a recitar. As palavras não eram de nenhuma língua humana. Iran sans guterei, chiados que reverberavam nas paredes. A sala tremou. O ar se tornou pesado, denso, como se o oxigênio estivesse sendo sugado. De repente, um som. Era como centenas de sussurros, misturados com o rasgar de tecido velho e o estalo de ossos. Elias sentiu uma presença, não uma presença física, mas uma pressão psíquica avassaladora. Era como se sua mente estivesse sendo invadida por um oceano de pensamentos alienígenas. Ele não estava absorvendo conhecimento. O conhecimento estava o absorvendo. O ritual deveria terminar ali. Mas Elias não conseguiu parar. As palavras continuavam a sair de sua boca, mas não eram mais as suas. Eram as palavras do mestre esquecido, usando sua voz, seus pulmões. Seu corpo começou a mudar. A pele ficou pálida, os olhos afundaram nas órbitas. Ele sentia cada fibra de seu ser sendo desfeita e refeita.
A entidade não estava entrando em Elias. Ela estava se conectando a ele, transformando-o em portal vivo. Quando o sol nasceu, o arquivo obscuro estava em silêncio novamente. Elias estava lá, sentado na cadeira, mas não era mais o professor Elias Thorne. Seus olhos estavam abertos, vazios, vidrados. Ele não se movia, não respirava, mas também não estava morto, da forma que conhecemos. Seu corpo estava ali, mas sua consciência, sua mente havia sido levada, consumida. Ele se tornou um receptáculo, um elo entre o nosso mundo e o mundo dos esquecidos. Quando os zeladores encontraram Elias dias depois, a causa da morte foi declarada como parada cardíaca súbita. O Liber Ignis Umbri foi guardado novamente com um selo extra de proibições. Ninguém ousou mais entrar no arquivo obscuro, mas a lenda permanece. Dizem que se você passar pelo corredor da biblioteca à noite, pode ouvir os sussurros. Dizem que às vezes um dos livros do arquivo obscuro cai da prateleira sozinho, aberto na última página, esperando. E o pior de tudo, dizem que Elias Thorne não está morto. Ele está apenas ausente, e que em algum lugar que não podemos compreender, a consciência de Elias ainda está presa, assistindo ao mestre esquecido usar seu corpo como um farol, chamando outros incautos para o conhecimento proibido. Esta foi a história da Biblioteca dos Sussurros. Um lembrete de que há segredos que devem permanecer selados, e que nem todo conhecimento vale o preço da sua alma. Eu sou o narrador do Curiosidades Ocultas Brasil. Se você sentiu o vazio que Elias sentiu, deixe seu like e se inscreva. Até a próxima leitura. E cuidado com as bibliotecas que você frequenta.